Fala pessoal, eu sou o Marcos Martini e esse é mais um Noticioso Cultura. E hoje nós temos um convidado especialíssimo. Ele é jornalista, ele é escritor, ele é um cara extremamente bem articulado, um cara que, poxa, tem uma moral incrível aí no meio, tanto no meio político, no meio jornalístico, no meio musical, literário. É meu amigo Petrônio Souza. Cara, prazerão enorme te A satisfação aqui. é a minha e antes de tudo eu só tenho... Isso não importa nada, o que importa é ser seu amigo. O fato de eu estar aqui hoje. Bacana demais, Muito obrigado pelo convite, uma satisfação e uma honra estar participando do seu programa. Bacana demais, velho. Cara, como é que você percebeu esse dom seu pra escrita, assim? Como é que começou esse negócio? Você foi influenciado por alguém? Como é que foi isso? Bom, a primeira influência determinante foi Carlos Drummond de Andrade, mas a gente vem de uma Minas, né, interiorana, que é a mesma Minas minha, que é a mesma Minas sua, que era uma Minas interiorana, vamos dizer, agrária, mas de um nível intelectual altíssimo. É verdade. A gente foi criado ouvindo o que havia de melhor. Eu me lembro muito de Chico Buarque. Sim. A sua juventude foi em Belo Oriente. Belo Oriente, ali no Vale do Rio Doce, mas culturalmente no Vale do Aço, né? Sim. E a gente convivera com isso, muito Belchior. A gente ouviu o que havia de melhor na música popular brasileira e no universo literário. E quando eu me deparei com Carlos Drummond de Andrade, foi aquele achado, né? Era o que faltava. Mas desde pequeno você já deparou com o Carlos Drummond? Juventude, 14 anos, 15 anos. Porque você arriscava versos na escola e as escolas, principalmente do interior, incentivava essa coisa da produção literária e da declamação. É verdade. Você vai lembrar disso. A oralidade. É verdade. A gente era estimulado a gravar, a rememorar, a memorizar os poemas de Bilac Pinto e declamar. Cara, mesmo, você lembrou uma coisa interessante aqui. Isso cara. Não existe mais. A juventude que tem contato com esse tipo de educação, de formação, é uma juventude diferente. Verdade. E eu sou claramente um fruto dessa juventude, que teve contato com esse universo cultural, social, ideológico. Isso foi de fundamental na nossa formação e que, infelizmente, né, vai se perdendo. Está se perdendo um pouco, é verdade. A pedagogia vai mudando tudo. Ok, você teve estímulos, teve pessoas que na época viram assim, esse menino é bom, vou botar pilha nele aqui que vai longe. É engraçado. No primeiro momento, eu era muito tímido, extremamente tímido. Você era CDF? Não era CDF, disléxico, não tinha como ser. Então era com déficit gravíssimo de atenção, mas uma timidez muito grande. Mas sabia que eu sabia fazer, eu tinha essa consciência. Não, eu sei fazer, mas estou apanhando aqui com uma deficiência muito grande de português. Sobretudo a dislexia é grave, né? Era grave, acentuada. Cara, eu nunca imaginava que você dislexia pela sua... Foi uma superação, né? Mas nunca deixei de escrever, nunca deixei de registrar. Sim. Com uma pequena exposição. Sim. Mas aí isso foi evoluindo para as crônicas. A poesia, a minha primeira forma literária de expressão foi a poesia. Foi a poesia. Passei para as crônicas. Quando eu passei para as crônicas, eu vi que eu agradava. Mostrava para as pessoas, ainda no universo, vamos dizer ali, de diário, próximo familiar, ali, quase. Eu vi, olha, então tem a ver. Tá certo. E fui tateando. Você sentiu que você estava balançando as pessoas com o que você escrevia. Exatamente, estava tocando. Eu queria aquilo que eu queria. Causar, esse exatamente, é o objetivo. Eu estava alcançando. A poesia é um pouquinho mais difícil, né? E a leitura da poesia é mais difícil. É verdade. Porque eu tive sempre uma percepção da poesia, que a poesia... A leitura já é uma interpretação. Eu falei, eu não quero ler para as pessoas, eu quero que as pessoas leiam e tenham a sua interpretação, porque você pontua quando você está lendo, você respira. Sim. Então você dá um sentido diferente à sua frase. E um verso está condensado, é um mar numa concha. É verdade. Você vacilou num verso, você atrapalhou. Você perde o sentido. Você perde o sentido. E o que eu fiz? Eu falei, olha, quando a gente faz o poema já é a síntese de tudo. Você está rasgando uma fresta na noite escura e está abrindo para um vasto de luz entrar. Eu havia percebido que no título você já dava uma síntese do poema. Então eu falei, não, o título não pode existir, o poema tem que ser sem título. É tanto que os dois últimos livros... Tem um livro seu que tem isso, né? Os dois já começam com a primeira frase, porque o poema está ali. Ele não está sintetizado. Você não quer revelar antes, Eu não quero, exatamente. Eu quero que as pessoas... Spoiler de si próprio. Isso, eu tive um dos poemas primários, né, que as pessoas mais gostavam, chamava-se Destino. E ele já está entregando o que era o título. Eu falei, poxa, eu quero que as pessoas descubram que isso era o destino. Então eu suprimi o título e vi que ali o destino estava descrito naqueles versos. Então é bom ter um enigma, né? É bom ter tem que ser a revelação, né? O que o Augusto dos Anjos fez melhor do que todos nós, né? Cada frase era um nocaute, era um direto de direita. Sempre com o título, mas ele tinha um poder de superação, de síntese que era
extraordinário, né? Sim, absurdo. Então, para ele não faz falta. Para mim, o título já entrega parte do que tá escrito. Interessantíssimo. Cara, como é que foi a sua trajetória, assim? Você começou lá em Belo Oriente, a sua juventude, depois você veio parar em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte é que tudo aconteceu aqui em BH, Foi né? qual ano, assim? 89, 88, 89. E aí eu convivia, já cheguei aqui convivendo com os músicos. Era o Sérgio Mizan, o Alexandre Aas. Amigo meu, gente então eu cheguei aqui convivendo com eles. Turma legal, que legal. E aí nessa eu fui encontrando o Gil da Mata, que foi um parceiro. A gente fez músicas juntos. Fez música com o Gil? Fiz músicas com o Gil. O Gil da Mata foi parar no Festival Carrefour, que era um The Best. Nós fomos parar lá com o festival. Acho que a nossa primeira parceria foi parar no Festival Carrefour. Então foi mais ou menos isso, até encontrar. Aí eu encontro o Telo Borges. Você não fez de Belo Horizonte, não? Não, isso é muito anterior. Belo Horizonte acho que 86. Essa com o Gil já é coisa de 94, 92, por 92 talvez. Não sei ao certo. Mas é nessa chegada. Essa galera aí. Com essa galera, até que eu encontro o Telo Borges, aí eu já vou para um outro universo. Uma outra turma. Outra turma. Não, até sou amigo das duas ainda, convivo com eles, né? Sim. Harmoniosamente. Mas aí ele desfralda esse céu de Belo Horizonte que eu via no interior, né? Eu imaginava chegar. Você nem imaginava, falar assim, depois você ficava de longe vendo essa turma, né? Beto Guedes, essa turma toda. Você fala assim, depois você cai no meio dessa turma, né? Você fala assim, meu Deus, eu tô aqui no céu mesmo. E graças a Deus tornei amigo de todos, né? E amigo de todos, e frequentando, e encontrando. E fazendo até parceria. Fazendo parceria. Vamos chegar lá e fazendo parceria com essa turma. Pô, você tem essa parte que nós conversamos aqui agora, mas tem a sua parte como jornalista, cara. Como é que é isso, cara? Você escreve colunas para vários jornais. Como é que é esse trabalho? O jornalismo foi que sedimentou tudo isso. Porque né? Você veio para cá, você fez jornalismo? Você estudou jornalismo? Me formei em jornalismo. Sim. E ele veio sedimentar tudo isso, ele veio dar esse palco, ele veio dar essa referência, ele veio dar essa autoridade para eu fazer aquelas coisas que eu estava fazendo. Porque quem que é? Não, é um menino aí que está escrevendo crônica, mais um, né? Não, mas é jornalista por formar. Então muda o olhar, né? Então a recepção te dá um título, né? Te dá um título e uma... Infelizmente a nossa sociedade precisa disso, né? Tem disso mesmo. Então aí o jornalista sedimentou isso e me levou já, a profissão já foi me levando para engendrar nesse mundo que foi um mundo político no primeiro momento, né? A música me levou, a poesia me levou para o universo musical, o jornalismo para o mundo político. E ali eu entrei convivendo já com... Você entrou fazendo crítica política, fazendo colunas sobre pensamento político? Eu comecei com crônicas do dia a dia, cotidianas. Sim. Depois eu migrei para o jornalismo político, e aí era uma abordagem ferina, né? Sim. E aí chegou até 60 jornais no Brasil inteiro, jornais do sul do Brasil, Rio Branco no Acre. Então, o Brasil inteiro, 60 jornais semanais. E dava para ganhar dinheiro com isso? Em um período foi a minha fonte de renda. Bacana. Não era nada exorbitante, mas me virei com aquela forma de manifestar. E não larguei mais, porque ainda parte desses jornais ainda... E você continua colunista em vários jornais? Vários jornais. Mas você aproveita também para divulgar sua obra literária, né? As pessoas reconhecem e associam aquilo, né? Bacana. O primeiro lançamento em 2015 do Faixa de Sol... o primeiro lançamento foi feito pelo jornal de Tribuna de Minas de Salinas, do Tiburcio. Ele falou, você está lançando, vem lançar aqui, as pessoas gostam da sua coluna. Então o primeiro lançamento do meu livro em 2015 foi por causa da coluna de jornalismo. O Tiburcio nos levou para Salinas, a distribuição do jornal dele era tão legal que nós fizemos 3 cidades. Salinas, Rubelita e Santa Cruz de Rubelita. Eu não vou me lembrar do terceiro, que é uma cidade adorável, as pessoas gentis. Santa Cruz, eu não vou me recordar. Mas é ali. Ali esses lançamentos todos eram bancados pelo pessoal de lá? Como é que era? Você tinha despesa com isso? Ou não, sempre convidado, né? Sempre convidado. Nos levavam em eventos, né? Do Tiburcio, que a gente está falando aqui, como exemplo, os 3 lançamentos foi dentro do aniversário do jornal dele, me parece que 25 anos. Bacana. 25 anos. Legal que você forneceu para ele um conteúdo bacana. São as coisas que dão certo, né? São as coisas que dão certo. A literatura, a poesia te permite isso, né? Você fazer as parcerias da hora certa, as linkagens. Exatamente. Aqui, bom... E você lançou, na questão da literatura, você lançou quantos livros até hoje? Eu tenho 5 livros publicados. O primeiro é um livro de contos, eu entro no universo literário com um livro de contos. Como é que chama? É o Memórias da Casa Velha. Memórias da Casa Velha. É um livreto, vamos dizer, é um livreto por ser pequeno.
mas de uma literatura primária, mas de uma beleza, eu acho muito bonita, e as pessoas Eu vi até as hoje falam. críticas a respeito, eu vi o pessoal falando muito a respeito. Poxa, o Pinheiro Júnior, que foi editor do Jornal Globo. É ficção o livro? É Não, ficcional? são contos, são ficcionais são ou... contos, é aquela coisa, depois que eu fiz o livro, o que eu publiquei, né, o Adolfo Maurício, que é um cronista, jornalista e advogado de Cruzília, é um escritor grandioso do sul de Minas, foi prefeito lá também, muito amigo. Ele me falou assim: tudo que você escreveu é uma grande mentira, mas é uma grande verdade. Então é esse universo que é universal, que pertence a todos nós e que você imagina ali dentro histórias. Mas teve inspiração de algum lugar? São histórias ambientadas na minha infância. Histórias ambientadas. Naquele universo eu extraí aquelas 18 histórias. O fio condutor de cada história vinha de ali, de alguma coisa que você observou. Exatamente, dali, fatalmente, histórias que a gente ouviu, história da loja do meu avô. É esse universo que está ali dentro, do primeiro, do Memórias da Casa Velha. Memória da Casa Velha. De 2004. Esse eu não tenho. Ele está até com as copos livros aqui. E qual que foi o segundo? O segundo também eu não tenho mais, que foi uma edição, eu não sei, eu lembro pouco. A gente fez, chama-se Adormecendo Gerações, que é 2010. Adormecendo Gerações. Adormecendo Gerações. Os Gerações. Também de poesia. De poesias. Esse foi bom porque as pessoas, poxa, tá bom isso aí. Eu acho que foi a primeira vez que eu revelei para as pessoas que eu escrevia poesias mesmo. Entendi. Porque eu ficava na crônicas, nos contos, e ali eu revelei, não, você escreve e as pessoas... Foi um bom livro. Bate legal nas pessoas. Na verdade, crônica é contação de história, de certa forma, né? As pessoas têm mais similaridade, né? As pessoas têm aquilo como uma coisa mais fácil de ser compreendida ali, rapidamente. Exatamente. Agora, a poesia exige uma certa prática de ler poesia. Também. Eu acho que tem a produção também muito grande. Todo mundo escreve poema, todo mundo pede os outros para ler, então tem um certo enfadonho no seu... É verdade. Né, hoje em dia, então, todo mundo é poeta, né? Exatamente. Todo mundo Agora, aí eu estou me lembrando aqui dos fatos, né? O Adormecendo Gerações, boa parte aí eu já comecei a escrever para o programa Arrumação do Saulo. E fazia os temas, os textos de entrada do Saulo, junto com o Saulo. Sim. Fazer os textos finais também do programa, aquele quadrinho final. Então, o Adormecendo Gerações, boa parte foram poemas usados pelo Saulo. Olha só. O Saulo foi o primeiro a reconhecer espontaneamente, falar, não, esse menino escreve mesmo, escreve de verdade. Foi Bom demais, cara. O Memórias da Casa Velha teve a apresentação do José Aparecido de Oliveira, né? Ex-ministro da Cultura, ex-embaixador, criador da CPLP. Então, ele também acreditou que o Memórias da Casa Velha me parece que é 2004 ou 2006, não sei. Eu li os elogios dele a respeito. O Celso Brant, ministro Inconfidente, também gostou. O Pinheiro Júnior, que eu não terminei de falar. O Pinheiro Júnior, ele era editor do segundo caderno do Globo e um literato, cronista, reconhecido no Rio de Janeiro. E ele falou, olha, ele adorou tanto o Memórias da Casa Velha que eu mandei para ele, ainda datilografado, olha bem como é que nós somos antigos, hein? E ele falou, olha, tá tão bonito esse livro que eu tô lendo para os meus netos. Olha que legal, cara. O José Louzeiro ficou impactado, né? O José Louzeiro é o roteirista do Pichote. Você é o cara... grande José Louzeiro, um imenso, né? Ficou impactado com o livro, escreveu aquele texto belíssimo. Você pode não estar rico de grana sobrando, não, mas é rico de referência, você não pode reclamar, não. Por isso que nós somos amigos. Aqui. Mas então, uma sinopse rápida aqui. Um Faixa de Sol. O próximo foi o Desaparecido. Não, foi o Faixa de Sol. Faixa de Sol 2015. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. 2015. Mostra pra câmera porque é o seguinte, é muito lindo. Depois eu quero até ver se eu pego uma imagem dessa e coloco ela maior, viu, Gilberto? Depois eu vou ver. Porque é muito linda a ilustração. É do Caruso, né? Do Caruso, Paulo Caruso, nosso queridíssimo amigo, que quando eu falei com ele o título, ele imaginou a imagem. Sim. E foi de uma gentileza, de uma grandiosidade, né? Era vamos dizer, um livro nacional, né? Os outros livros ficaram mais regionais. Esse foi um livro nacional, um acontecimento. Foi lançado em 17 cidades, 3 capitais. Esse também é de poesias. De poesias. Esse é de 2015. Ele tem um norte, ele tem assim, uma temática, não, é solto, né? Mas o tempo, a temática do tempo está nos dois. Aqui, na verdade, o Braço de Rio é uma continuação do Faixa do Sol. Seria o Clube da Esquina, do mesma verba. Com o tempo alinhavando os dois muito. Os dois estão muito próximos nessa temática. O mais recente é o Braço de Rio. Esse aí, graças a Deus. Braço de Rio. Olha que legal, gente. O Braço de Rio é de 2018 e se quase esgotando, né? Eu vou levar pra lá por causa do croma ali, ó. Levar pra cá.
Porque é o seguinte, tem o braço do Rio, o cara fez uma brincadeira com o braço do Rio aqui, o Caruso aqui, genial o negócio. Caramba, parece que ele fez fez um farol de isqueiro aqui. É, o farol. Por que o farol? É porque aqui no facho de sol, que é o livro anterior, tem 2 poemas para o farol de Santa Marta. Sim. O farol de Santa Marta é um cabo no estado de Santa Catarina. Sim. Que eu fiz os 2 poemas sem conhecer o farol. E ele adora os 2 poemas e fez o farol. O farol é o farol de Santa Marta. Vou botar o farol lá. E quando ele faz isso, ele vem me dizer, poxa, é a continuação. Esse livro é a continuação. Eu ainda não havia tido essa percepção. Que interessante. E ele vem na gravura aqui, são próximas, né? Sim. Ele vem me dizer, não, esse livro aqui é a continuação, é a continuidade. Sim. Então, e o livro do Zé Aparecido? E o do Zé Aparecido de 2016. Não, gente, é um livro é um livro que dá pra fazer até musculação com ele, ó, é tão pesado. É pesado em peso e em conteúdo. Porque conteúdo nem se fala. Quem divide aqui. É uma maravilha. Uma maravilha. A arte, a diagramação, tudo mais. Um negócio assim de. Aí são textos de Ziraldo, Mauro Santayana, Sebastião Neri, os amigos da vida inteira de José Aparecido de Oliveira, a criação da CPLP, a criação da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, o Ministério da Cultura do Brasil. Esse homem foi aquela sumidade, né? Em 74 ele já está falando pela preservação do cerro, lançando uma campanha nacional, muito à frente. Eu, para a verdade, desconheço um político mineiro que seja tão amado como... A maioria tem controvérsias, né? Quando você fala assim, Itamar, tem uma gente que gosta, tem alguns também que não gostam. Agora, o Zé Aparecido só vejo falar bem. Nunca uma negócio desse, unanimidade. E com detalhe, quando a gente fala do Zé Aparecido... Você foi amigo pessoal dele? Foi amigo pessoal. Eu ia para Conceição com ele, Conceição do Mato Dentro. Tem um menino. Pois é. Menino. É interessante isso também, né? Porque as pessoas de alma nobre, assim... Leva o menino a sério, né? É, isso aí. E eu ali na casa dele, conhecendo a última visita, ele já em estado de saúde avançado, eu fui à casa dele, a última vez que eu o vi, ele já bem debilitado, e estava lá o Seixas Dória. O Seixas Dória foi o governador do Sergipe, caçado pelo regime militar, né? Sendo ele da UDN. Ah, é? É, o Seixinhas estava lá, os Seixinhas, conversando. E a última vez que eu vi Zé Aparecido, eu tive a satisfação de conhecer o Seixas Dória, o lendário Seixas Dória. Foi o primeiro homem a fazer um manifesto contra a ditadura. O livro dele é Réu Sem Crime, lançado em janeiro de 1965. Foi o primeiro manifesto contra a ditadura, porque ninguém tinha coragem de falar contrário. Se é contrário, ele foi o primeiro. E fez, e publicou, e lançou o livro, veio lançar em Belo Horizonte com o Zé Aparecido, ideia do Zé Aparecido, e foi impedido de lançar aqui em BH. Tamanha... Como que era a vigília mesmo, né? Como que era a patrulha ideológica, era muito pesada. Era pesadíssima. E eu foi levado para Fernando Noronha. Inclusive, nesse negócio de festival, eu tinha feito uma música em 1900, e lá vai a bordoada, falando disso, que, por exemplo, eu como de Alvinópolis, né? Eu fui saber que houve ditadura em 1982. Olha só, já estava. Porque isso não era ensinado nas escolas, não era ensinado. Era ensinado como uma revolução. Vê bem o obscurantismo. A revolução, mas para quem? Revolução para quem? Pois é, mas era o que era ensinado nas escolas. A gente tem que lembrar, as pessoas ficam falando, não, porque na ditadura houve... Peraí, o latim foi retirado das escolas. Como está sendo agora também, o processo repete, a humanização, a formação humanística do brasileiro, ela foi extirpada. Foi extirpada a partir de 64. Também, não, peraí, houve corrupção e muita corrupção, além de tudo, a corrupção ideológica. E a corrupção não manifesta, né? Não publicada, não investigada. Que é o que está acontecendo agora também, né? Então, nós estamos vendo aí a perseguição ao policial, ao chefe da Polícia Federal, porque está investigando, ao Ministério Público, porque está denunciando. Então, o modus operandi é o mesmo. O tempo também está muito estranho. Vamos voltar com a sua entrevista. Bom, pesquisando na internet, eu vi que o seu trabalho tem reconhecimento de grandes nomes da cena literária. Só para citar alguns: Zé Aparecido, Zuenir Ventura, né? Luiz Fernando Veríssimo, Ferreira Goulart e mais infinidade. Os bons juntaram-se a você. Deve dar uma vaidade danada, uma autoestima, deve ir lá na... Eu fico honrado. E graças a Deus eu esqueci de citar alguns aí, né? Muitos. Tem muitos. Tem muita gente boa. Muitos amigos. Agora eu fiquei sabendo, o Toninho levou o livro Braço de Rio, esse aqui, pro Chico Buarque. Sim. E entregou pro Chico Buarque no estúdio. E foi aquela coisa, e ele se manifestou favoravelmente, e quando ele era convidado para fazer as fotos, vamos fazer foto, ele estava lendo o livro, largava o livro do lado para fazer as fotos. O Chico Buarque de Holanda. Então as coisas vão se
Vão se multiplicando, vão chegando nos pontos, vão se multiplicando. Você joga a garrafa com mensagem no mar e vai chegando, vai né? chegando. Vai chegando. Aldir Blanc, pela poesia, nos tornamos amigos fraternos. Aldir Blanc é seu parceiro, né, cara? Não, fez a apresentação. Nossa. E trocamos crônicas, trocamos poemas. Tornou-se um grande amigo, né? Mesmo distante, né? Que ele gosta de ficar mais recluso. Ele não deve ser muito de internet, essas coisas não. Deve ser totalmente analógico, né? Mas ele responde aos e-mails regularmente. Aqui, mas beleza. Você é um cara que tá muito bem recomendado. Mas tá dando pra ganhar dinheiro, cara? Tem retorno financeiro? Dá pra ganhar dinheiro com livros? Olha, graças a Deus, o sarau que a gente ainda não falou, e a gente vai... Vamos chegar lá. A gente montou o sarau com o Tony Horta, e com a graça do bom Deus está dando super certo. O sarau virou um espetáculo, ele roda, a gente já passou em 26 Engraçado, cidades. né, cara? Como o sarau foi uma coisa que aconteceu, de certa forma, por acaso, igual você estava contando. Por o que o negócio virou, né? O que virou? Pois é exatamente isso, faz a verdade, né? Aquelas coisas, vamos falar com as coisas nós lá no interior, né? Deus entra no meio, né? Deus não tenha dúvida. Nós vamos parar em Varginha, eu para lançar o meu livro e o Toninho para lançar a biografia dele. Nós encontramos o Nilson Chaves. O Nilson Chaves é um compositor de Belém, considerado a voz da Amazônia, estava aqui em Belo Horizonte. Eu falei, Nilson, vamos ligar para o Toninho, a gente saiu para jantar, vamos ligar para o Toninho. Liguei, eu falei com o Toninho na hora, porque o Toninho ele não atende muito telefone, e por acaso naquela hora ele atendeu, foi almoçar com a gente, falou, estou indo para Varginha lançar o meu livro, a biografia está pronta, vamos lá, vamos. Fomos juntos, chegamos lá, armaram no palco 2 mesas, como se fosse um bate-papo, que não estava, a gente tinha acordado lançar o livro, chegar e autografar, né? Nada planejado nesse sentido. Nada planejado. Chegamos, estavam as 2 mesas, fomos para mesas, fizemos uma entrevista, um bate-papo. Toninho, como é que começou o Clube da Esquina? De forma natural, ele me perguntando das minhas influências, a coisa foi andando, e aí a organização do festival foi a primeira feira literária de Varginha. O músico que ia encerrar a noite deixou o violão dele no palco para ele encerrar a noite. Tinha que ser em Varginha. Acho que até o ET ajudou. Pode ser, possivelmente. Forças telúricas. Aí tinha um violãozinho lá. Tinha um violão no palco. Ele olhando, aí ele falando, né, pô, esse violão tá olhando para mim. Eu tô olhando para esse violão, vou fazer uma música. E tocou ali lindamente. E o sarau andou. Bombou. Né? Aí ali muitos músicos. Rabre Andrade, Cleiton Próspero, que é de... Três Pontas, foram os amigos meus de São Tomé das Letras. A turminha desceu em peso. Olha bem como é que é a coisa de Deus, né? E ali a gente fez, eu trabalhando, recolhendo material para escrever a biografia de Augusto dos Anjos. Quando eu falo isso, intervém no nosso bate-papo, né? O diretor do Teatro Capitólio, o diretor da Fundação Cultural, não sei o certo. E ele entrou para elogiar que alguém pensando em Augusto dos Anjos. E aí eu percebi pelo sotaque dele que ele era nordestino. E aí ele fala no final, porque eu sou paraibano, o Augusto dos Anjos também era paraibano. E ele ficou feliz de eu estar falando de um poeta da terra. Sim. Então foi essa noite mágica, maravilhosa, que deu tudo certo. E ali começou o nosso sarau de forma espontânea e continua até hoje. Poucos projetos, são 3 anos, né? Poucos projetos. A gente vê muita gente fazendo muito projeto, mas poucos estão duradouros. Nós estamos há 3 anos no ar, passamos em 26 cidades. E temos 19 cidades para visitar até o final do ano. É legal demais, porque é o seguinte, cara, todo lugar tem gente sensível e gente que gosta de poesia, né? Verdade. Pode ser até pouca, pode até não ser um grupo tão numeroso, mas todo lugar tem. Tem. E a gente abre espaço. Abre espaço é outra coisa. O custo é muito baixo, né, cara? O custo é um custo assim, barato que dá um retorno violento para quem faz. E você deixa um legado. Você faz mais em livrarias ou mais em bares? Como é que é? Os 2 últimos, o anterior, Caxambu, nós fizemos numa feira de vinhos, queijos e cafés. Negócio lindo, eles fizeram uma tenda, e a tenda ali era de apresentações artísticas, né? E eu acho que também de produtores, falar do seu produto. A gente encerrou uma noite, a noite foi com o sarau. Então nós fizemos o sarau ali, com as pessoas ali aproximando, todo mundo. Aí aconteceu um negócio maravilhoso. Porque eu lembrei, eu falei, Toninho, porque a gente conta algumas histórias, o Toninho conta da história da Manuel Aldaz. Naquela semana eu havia encontrado com o Márcio Borges aqui em Belo Horizonte e contei a história que o Toninho conta no sarau, que é a história do Fernando Brant, parceiro também da música da Janela Lateral. E aí eu conto, olha, Janela Lateral do Toninho? Do Lô com letra do Fernando. Ah, tá. E aí tem uma história ali no meio.
que o Fernando conta pro Márcio, vai falar, o Márcio, você tá falando mentira? Mas o Márcio falou, não, o Fernando tinha me falado isso mesmo. Eu contei essa história, uma menina na plateia começou, da janela lateral. O Toninho puxou o acorde do violão. A plateia foi cantando, foi aquilo, a música começou e foi aquela coisa maravilhosa. Nossa, mãe. Não tem um acontecimento. Mas arrepiaram, né? Foi, não tem negócio lindo, lindo. E os poemas juntos, né? Fizemos, foi dessa forma. A família do Douglas, veio gente de São Bernardo do Campo, veio os amigos nossos de São Tomé das Letras, de Cruzilha, de Baipendi, amigos nossos lá presentes. Paraisópolis, o Douglas com a família inteira. O Douglas é quem nos leva para Paraisópolis. Ele nos levou em 2016 e vai nos levar agora em novembro para Paraisópolis de novo. Paraisópolis, o que é que tem lá? Paraisópolis é um achado, é um feito que faz parte do nosso sarau, essa história também. Chama Embaixada Mineira. O Douglas é um trabalhador rural. Olha só. Ele é um trabalhador rural. Ele tem um sítio a 5 quilômetros do centro de Paraisópolis, portanto, 3 quilômetros de estrada de terra. Ele fez um quiosque, onde ele chamava os amigos para ouvir música do Clube da Esquina. E aí ele pintou, um quiosque todo pintado, chama Embaixada Três Pontanas. Como é que é isso? Ele é trabalhador rural? Ele era da roça mesmo? Da roça, não, né? Trabalhador rural, braçal. E gosta do Clube da Esquina? Gosta do Clube da Esquina. E ele falou, olha, e aí ele começou a tornar-se um líder ali, referência. E aí ele conta, não, porque quem vem aqui tem que ouvir o Clube da Esquina. Até o candidato a prefeito veio aqui, saiu daqui, depois de ouvir o disco inteiro. Para a gente votar nele tem que ouvir. Ele fez e começou a fazer sarau, fazer evento. E nos levou. Nesses 3 quilômetros, a gente saiu da rodovia para fazer o nosso sarau. A gente saiu da rodovia até a Embaixada Três Pontanas, era carro atrás de carro. O Toninho falou assim, ó, isso é show de rock and roll? Eu falei, não, isso é o nosso destoque, Toninho Horta. Chegamos lá, foi. Tinha mais de 1.000 pessoas, aquela infinidade de gente a 3 quilômetros de uma cidade do interior de Minas, de terra. Cara, que delícia. A gente fez aquele acontecimento, aquele feito, aquela coisa maravilhosa, aquele destoque mesmo mineiro ali. E agora vamos voltar. Vendemos os livros todos que nós levamos. Toninho vendeu o livro para burro, eu também. Fizemos um bem maravilhoso. Essa apresentação que vocês fazem, tem roteiro ou o negócio é espontâneo, é o que rola na hora? Não tem roteiro. Não tem? Você olha é como aqueles padres que abre a Bíblia assim, eu vou ler essa de hoje aqui. Aí você lê a poesia, é o que rolar. São 26 que a gente fez sem roteiro, vamos fazer mais 19 sem roteiro. Nós vamos parar em... E o Toninho toca alguns a pedidos? Toca, termina em festa. Todos terminam em festa. Legal demais. Tem coisas curiosíssimas. Vamos voltar aqui, porque não é entrevista, não. Vamos voltar amanhã. Aqui, os seus livros, cara, você vende só livro físico ou você vende também virtual? Ou como é que é isso? Olha, tem gente que me acha pelo Facebook, eu mesmo posto no correio e mando. Tem a distribuidora Boa Viagem, que é a distribuidora do livro nacional, ela tem um site, distribuidoraboaviagem.com.br. Entra lá nos autores Petrone, que o casting deles é muito grande. Então são os grandes livros, os grandes autores. Então o cara que estiver na Noruega, que você quiser... Noruega, compra pela Boa Viagem. Chega, eu tenho notícia que ele chegou na Irlanda. Mas só o livro físico? Só o livro, virtual não. O livro virtual não. O livro virtual não. Você não pensou nisso não? Se o cara quiser baixar para o e-book dele? Pode ser, mas ainda tá tão gostoso tudo isso. Entendi. Tá dando tão certo, deixa assim, tá bom. A gente não somos tão virtuais, não. Nós somos um pouco analógicos, bem analógicos. Um pouquinho de resistência ainda. Certo. Uma hora vai. Cara, você acha que a internet ajuda ou prejudica a literatura? Não acha, eu escrevi isso aqui. Não acha que estimula a leitura de infinitos textos curtos construindo a narrativa que havia? Mas a facilidade da informação é insuperável. Né? Insuperável, né? Insuperável. A facilidade e agilidade da informação é insuperável. Então, por exemplo, ali eu vou pesquisar a obra do Augusto dos Anjos, eu não preciso ter o livro na mão. Eu tenho lá, tenho os poemas, eu vou, Alberto Caeiro, vou lá e tal. Então, isso é insuperável. Sim. Agora, ela como ferramenta de formação, ela está fazendo, vamos dizer, um jornalista mais preguiçoso, um escritor não tão preocupado com a estética da palavra, porque o que é o texto? O texto é textura. Sim. Quando você parte para um servidor que não te dá uma textura, eu acho que naturalmente ele tende. O gênio sempre vai superar tudo isso. Sim. Né? Os talentosos vão sempre superar. Você vai perdendo essa textura. Acontece muito de eu mostrar alguma coisa para as pessoas e ver no texto dos novos escritores, dos jovens escritores, coisas que é de textura. Eu falo, olha bem isso aqui. Aí ele fala, não é mesmo, porque eles estão perdendo essa sensibilidade da textura. Porque o texto escrito ele é diferente do texto lido em tela e do texto falado.
textura São mídias diferentes, né? São suportes diferentes, mas não antagônicos, e os dois estão trabalhando no mesmo sentido. A gente não pode olhar isso, a gente pensa que, porque não é conflitante. Não, gente. É a mesma coisa, cada um com a sua linguagem e cada um acrescentar cada um existe para acrescentar outro. O José Maria Rabelo, um grande amigo, esse oceano de dignidade e de competência, ele fez um livro. O que foi a sacada dele? Eu vou fazer um livro com muita fotografia e textos curtos. Quase foto-legenda. Quase foto-legenda, mas como ele é muito bom de texto, um excelente jornalista, histórico, né? O livro ficou saborosíssimo. Uma fórmula de diferença? Bacana demais. Então, são essas. Agora, por favor, a gente tende a ver que as coisas não são conflitantes. São apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Eu concordo com você. Na verdade, a gente acaba tendo que se adaptar, como nos adaptamos a tantos suportes da história fora, né? Isso aí. Um livro hoje, por exemplo, você produzir um livro é uma facilidade muito maior hoje. Não existe isso. Era uma coisa difícil pra caramba você fazer um livro, quase costurado à mão. Agora você percebe que nós temos hoje facilidade. Com a música aconteceu de certa forma isso. Até tem hora que eu acho que atrapalha um pouco, sabe? Porque a música, antes você ouvia a música, hoje você vê música, né? Também, se não tiver clipe, praticamente as pessoas não. Mas tem um dado importante, porque eu hoje pensando, né? Eu estou ouvindo as músicas que eu ouvia em fita cassete, que se perderam, que eram de rádio. Spotify. Então, estou ouvindo agora assim. E também baixando da internet para o pendrive para o carro. Então, mais uma vez, a gente tem que tirar isso de conflito. Não tem conflito. Tem as suas formas de fazer. Complementaridade. As duas estão trabalhando no mesmo sentido. Eu acho que é isso aqui vale, é isso aqui fica. Cara, você, além da parceria com o Toninho, você é muito bem relacionado com o pessoal da música, né? Principalmente com o pessoal do Clube da Esquina. Você contou, tô voltando. Mas é isso aí, a gente... Como é que você linkou isso? Como é que foi? Primeiro você teve amizade com o pessoal com o Mizan, essa turma, depois que você conheceu o Telo, depois aí pronto, aí veio você é amigo do Lô hoje, dessa turma toda. Eu vi uma filmagem sua uma vez, assim, lá na casa do Lô, cantando com o pessoal lá, o Lô tocando, sentado numa cadeira, assim, tocando, eu não lembro qual música, mas uma música, eu acho que é Clube da Esquina número 2. Pode ser. E tocando com a turma lá, com a família cantando, numa intimidade. Eu falei assim, eu realmente não lembro. Você que postou. Mas é coisa demais. E você acha que o escritor, o poeta, deve ser pop? Ele deve flertar com a música, com o futebol, com vista até divulgar a literatura? Olha, que as outras artes permitem, vamos dizer, são mais generosas com a forma de expressão do autor. A literatura não. Ele tem que ser original. Não cai. O artista pode fazer um reggae e flertar com forró, mesmo ter um pouquinho mais de comercial. A literatura não permite isso. E na literatura é um caminho sem volta. A música é generosa. Você faz um segundo CD, talvez as pessoas voltem, né? A literatura não. Não faça um livro que não seja original, que não seja verdadeiro, que não vai dar certo. A literatura não tem perdão, a poesia não perdoa, a traição. Interessante essa visão, você não tinha pensado nisso. Não faça isso. Desse lado. Interessante. Ok. E quais são os planos para o futuro próximo do Petrona? O que está na pauta aí? O que está no forno? Olha aqui, quando eu terminamos o Pedaço de Rio... Agora é isso aqui, né? Esse aqui é que está em total... a novidade que chegou, né? Eu pensei assim, eu acho que eu não vou fazer mais livros de poema, não é pensando, não vou fazer, não é nada disso. Eu pensei, acho que eu não vou conseguir mais produzir para fazer um livro e ter a densidade poética. Como é que você faz? Essas poesias são guardados? Hoje você chega em casa à noite, tem uma inspiração, aí você escreve e guarda. Eu, ao contrário de todo mundo, eu só escrevo com inspiração. Apesar de a gente ter a técnica de conduzir e fazer um texto. Quando é necessário, sobre o comenta. A gente consegue fazer. Sim. Mas eu escrevo sob inspiração. Por quê? Porque é o momento que eu levo. Os outros falam, é suor. Mas se for suor, então tu só vai ter grande obra, ué. Então Tom Jobim só vai fazer genialidades. Verdade. Então tem o momento da inspiração, no meu caso, sim, e é a hora que eu me elevo, é a hora que eu consigo alcançar os melhores versos. Você é espiritualista? Talvez espirituoso. Espirituoso você é. O espiritualista tem alguma coisa de religião com você? Ou sua religião é meio panteísta, meio assim... Não é isso. Eu sou católico por formação, gosto do catolicismo como referência... Estética. Não, como referência mesmo. Sim. Os santos, eu acho a coisa dos santos... Interessantíssimo, né? Adoro os santos. Sou devoto de São João Batista. Os santos são... eu acho uma fonte tanta. Cristão, sim. Cristão de Cristo, né? Sim. Não do catolicismo, não das religiões. Cristão em Cristo.
Mas eu vejo tudo como uma beleza de fraternidade universal mesmo, né? A gente pensar na figura do Buda, aquela dimensão de ver o mundo e nós, o cristão, nós ainda temos um olhar um pouco do mundo material, né? Apesar de Cristo não ter se fixado isso, mas a nossa visão... O catolicismo em si, né? Chegou com um pouquinho disso, coisa que o hinduísmo já não tem, né? Você vê a coisa do apego mesmo. Os eremitas, né? Você vê, eles estão mais distantes, né? Sim. Dessa parcela sólida, vamos dizer, que a gente vive um pouquinho mais no catolicismo. Então eu sou católico, né? Cristão. Sim. Mas acredito, ou seja, traduzindo como cristão, onde eu tiver pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. Entendi. Então, é essa. Tá. Então, agora que está é o livro e o sarau. É o que você está fazendo agora. Exatamente. Que está rolando, está sendo legal. Nesse momento, é o que está em cartaz. Está em cartaz. Mas e o sarau, o empresário que quiser levar, o cara que é dono de uma livraria, o cara que tem um bar bacana, o cara que tem uma feira, como é que faz? Nós estamos aí, podem nos contactar. Nós estamos na internet, estamos aí no Facebook, estamos nas mídias sociais totalmente abertos. Pessoal, inclusive, quem quiser ver um pouquinho como é que funciona o sarau, é só colocar no Google lá, Petrônio Souza e Toninho Horta. Só para procurar que você vai ver várias filmagens lá muito legais mesmo. Fica sempre vai ter uma ideia do que é. Bem bacana. Então o sarau é isso, é um sarau de música e poesia. A gente começa com uma pequena entrevista, né? Eu entrevisto um pouquinho o Toninho Horta, ele conta a história da carreira dele, do Clube da Esquina. Eu conto um pouquinho da literatura mineira, brasileira, falo um pouquinho dos letristas. Aí a gente faz a parte do sarau, que são as declamações dos poemas da introdução das músicas do Toninho. O Toninho canta sempre com a plateia. E no final a gente vai pro grande finale, que é aquele encontro de todo mundo junto, cantando em coro as canções do Clube da Esquina, as canções do Toninho. É um encontro assim, bem, vamos dizer, afetuoso, harmonioso, celebrando essa coisa de Minas Gerais. Estamos abertos, passamos aí por 4 capitais. Temos 19 convites hoje para fazer. Estamos abertos, queremos ir aos locais, levar o nosso livro, fazer um bate-papo. Não pode reclamar da vida, não. Pode não. Tá bom demais. Aí a pessoa estraga. Vê o sarau, canta canções e ainda sai com o livro autografado. Sai com o livrinho de braço aí, autografado. Tanto o meu quanto do Toninho. A biografia, o Toninho leva a biografia e o songbook, tá maravilhoso. E os CDs. Sim, bom demais da conta, cara. Nós estamos precisando de Alvinópolis. Alvinópolis e João Malevade, que eu te falei. João Malevade tem uma livraria muito legal de uma amiga minha lá, viu, o Jaqueline? O negócio é muito legal de levar na República Literária. Pronto, vamos fazer. Muito legal. Acho que é importante levar lá. Ficamos por aqui. Cara, Marcos muito obrigado. Um abraço, obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai amar lá. Sempre bom estar contigo. Um abraço ao nosso Vale do Aço, à nossa zona metalúrgica de tantas cidades amadas, Rio, Piracicaba, Nova Era, João Molevrade, Alvinópolis, aquela turma toda. Dê um abraço afetuoso a todos. Povoama literatura. Viu? Ali é muito bacana. Ali cuidamos bem desse interior mineiro, né? E que não se perca. É verdade, pode não. Pessoal, nosso programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem um programinha novinho para vocês. Valeu? Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!